Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2026. Iniciamos o calendário de 2026 do programa educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com uma atividade do nosso eixo temático de análises clínicas e toxicológicas. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30. O calendário atual está disponível para consulta no site da Academia de Ciências Farmacêuticas, que é cienciasfarmacêuticas.org.br, e também nas nossas redes sociais. O programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos nossos mantenedores, que são eles: MS, Sindusfarma, Eurofarma, Hiperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FC Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e o Wellton Brasil. Meu nome é Adilson Kleber Ferreira, eu sou acadêmico titular, atualmente na cadeira 105 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Sou também coordenador desse eixo temático de análise clínicas e toxicológica e serei o moderador desta atividade, que terá duração de 1 hora e 30 minutos. E após esse período, será aberto para perguntas. Solicitamos gentilmente que os participantes formulem suas perguntas ou façam suas colocações no Q&A. É um quadrinho que tem na apresentação. Vocês podem inserir as perguntas lá, que posteriormente todas serão lidas e respondidas por ordem de chegada. Gostaríamos de informar que, por motivos de força maior nessa noite, o Dr. Benedito Macedo, infelizmente, não poderá estar conosco para ministrar a palestra agendada da data. Porém, para garantir que vocês tenham a melhor experiência e não percam conteúdo algum, a palestra será ministrada na íntegra pelo Dr. Marcos Machado, que trará toda a sua expertise sobre o tema. A palestra de hoje, intitulada é Estatuto do Direito do Paciente, que será ministrada pelo nosso acadêmico, Dr. Marcos Machado Ferreira. O Dr. Marcos, ele é acadêmico titular da nossa academia. Ele atualmente ocupa a cadeira 104 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, referência em análises clínicas e gestão na área da saúde. Ele é graduado em Biologia e Farmácia e Bioquímica, com especialização em análises clínicas pela Universidade São Judas Tadeu. Construiu sua sólida trajetória nas áreas de análises clínicas e gestão de saúde. Empresário do setor de medicina diagnóstica, atuou como diretor de negócios da clínica Medbras e como diretor comercial do laboratório Padrão de Medicina Diagnóstica. Foi também responsável técnico pelas análises clínicas pelo laboratório clínico do Hospital Notre Dame Intermédica. E ao longo de sua trajetória foi diretor do laboratório Laborfase de análises clínicas, diretor técnico e comercial do laboratório Padrão de análises clínicas e diretor técnico do laboratório da Unimed, consolidando assim ampla experiência em gestão, direção técnica e desenvolvimento de serviços laboratoriais. No âmbito institucional, exerceu a presidência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, 2018-19, 2021, foi diretor-tesoureiro por 3 biênios consecutivos, 2000 e 2017. Também integrou a Comissão de Análises Clínicas do CRF e o Comitê de Laboratório do Sindicato dos Hospitais e Laboratórios do Estado de São Paulo, além de ter atuado como delegado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Também professor universitário e membro dos Conselhos de Desenvolvimento de Saúde do município de Santo André. Destacam-se pela liderança, experiência técnica e relevância, além da sua contribuição para o fortalecimento da farmácia e das análises clínicas do Brasil. Dr. Marcos, convido o senhor, para gentilmente, o doutor, na verdade, né, para que possa proferir a palestra de hoje. Eu agradeço. Bom, boa noite a todos, aos colegas que estão assistindo, a todos os convidados. Quero agradecer ao Dr. Kleber aí pela apresentação. Também, como membro da academia, agradecer ao Dr. Dante, nosso presidente, que faz um trabalho excepcional à frente da academia, Dr. Lauro, que é um amigo pessoal, e o Dr. Benedito não pôde fazer, teve um problema pessoal, não pôde fazer a palestra, mas eu trabalho também com isso. O Benedito é um amigo e temos alguns trabalhos em conjunto. E trabalho com essa parte de assessoria para empresas na área de saúde, também implantação de normas e
revisões de POPs. Então, para mim, está muito tranquilo, porque esse assunto, para mim, está muito dentro daquilo que eu tenho trabalhado. Então, espero que realmente possa passar uma mensagem importante para os colegas que estão assistindo e para realmente modificar e ter atenção aí com o serviço de saúde. Então, a Lei 13.578, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente, ela foi colocada... Opa, peraí. Está passando para você? Opa, passou. Deu uma travada, desculpa. Ela foi instituída agora em abril de 2026. Ela instituiu o Estatuto do Direito dos Pacientes, que é destinado a regular os direitos e a responsabilidade dos pacientes sob o cuidado prestado por serviços de saúde por qualquer natureza ou por profissional de saúde. Isso quer dizer que nós englobamos, não é só hospitais, clínicas ou consultórios, mas laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios farmacêuticos, o que for enquadrado como serviço de saúde e por profissional de saúde, estão enquadrados na exigência da nova lei do Estatuto dos Direitos do Paciente. Então, o que antes era tido como apenas diretrizes de código de ética dos profissionais de saúde, agora não. Agora a lei instituiu obrigações que são de fato necessárias para garantir direitos do paciente, mas também para garantir a segurança do atendimento dos profissionais de saúde. Como vocês vão ver daqui a pouquinho, nos artigos e também nos incisos em que a lei ela traz pontos importantíssimos para que os profissionais tenham tranquilidade de trabalho e os pacientes tenham seus direitos garantidos. A lei instituiu, como eu disse, né, o Estatuto dos Direitos do Paciente é um marco, talvez o marco mais profundo depois da criação do SUS na saúde brasileira. Ele traz realmente pontos que até então os pacientes tinham como se fossem uma forma do médico ou do profissional de saúde atender algumas necessidades, mas sem obrigação. Agora não, agora é uma obrigação legal. Então, ela mudou mesmo o jogo, porque transformou o que antes era apenas recomendações éticas, e nós tínhamos isso também no nosso Código de Ética Farmacêutico, né? Em obrigações legais. Então, válidas tanto para hospitais públicos quanto para privados, serviços públicos em geral, serviços privados em geral. Pode ser, inclusive, atendimento ambulatorial. Então, o impacto no dia a dia do serviço de saúde tem sido imediato e gerado enorme procura por adaptação. É uma lei nova, traz muitos artigos que profissionais de saúde não estavam acostumados, está sendo implantado ainda, existem já algumas ações nesse sentido, mas é uma lei nova que está sendo ainda adaptada para o serviço, como vocês vão ver. Então, a lei ela regulou de forma inédita os direitos e a responsabilidade de quem recebe cuidados em saúde em todo o território nacional. Ela é aplicável na rede pública, no SUS, e evidentemente que toda a rede do SUS, né? Quanto aos planos de saúde e também o atendimento privado, ainda que seja particular. A lei trouxe dispositivos importantes que mudam o conceito de atendimento a pacientes, onde o profissional deixa de ser o protagonista principal e passa a dividir as decisões com o paciente. E isso é muito importante, porque o nosso tipo de serviço de saúde sempre foi muito centrado no profissional. Então, o que o médico ou o profissional de saúde dizia era sempre a última palavra em relação a atendimentos, a tratamentos, e vocês vão ver que não é mais assim. Agora o paciente ele tem direito não só de opinar, mas de influenciar também no seu tratamento em toda a cadeia de atendimento. Então, o profissional de saúde deixa de ter o protagonismo principal. Ele vai dividir isso com o seu paciente, as decisões em relação ao seu paciente serão divididas com ele. Tá? No artigo 2º da lei, ela traz pontos muito importantes. Tá? Então, a importância das decisões do paciente. Ela chama atenção não para as decisões do médico ou do profissional de saúde, mas para as decisões do paciente. Então, o artigo 2º traz pontos que deixam clara a importância dessa decisão. No inciso 1º, ele diz lá... Só tirar uma janela que está me atrapalhando aqui, peraí. Ele traz autodeterminação. É a capacidade do paciente de autodeterminar-se segundo sua vontade e suas escolhas, livre de coerção externa ou de influência subjugante. No artigo 2º, talvez seja a parte mais importante, não sei se é a mais importante, mas uma parte muito importante em relação aos direitos do paciente, foi a criação dessa diretriz. Olha, diretivas antecipadas de vontade. As diretivas antecipadas de vontade,
a declaração de vontade escrita sobre os cuidados, perdão, declaração de vontade escrita sobre os cuidados, os procedimentos e os tratamentos que o paciente aceita ou não, tá? A qual deve ser respeitada quando ele não puder expressar livre e autonomamente a sua vontade. As diretivas antecipadas de vontade é um documento que o paciente deve ser oferecido ao paciente num determinado ponto do seu tratamento, da sua internação, da qual o paciente vai declarar a sua vontade, caso ele não possa, caso ele venha a sofrer no decorrer desse atendimento, sofra alguma dificuldade de se expressar, ele vai deixar escrito quais são as vontades dele, caso ele não consiga se expressar. E isso deverá ser respeitado pelos profissionais de saúde, inclusive dos hospitais. Tá? Esse documento tem uma importância muito grande. Eu vou, no final, eu tenho os modelos que eu vou deixar aqui para vocês também, que eu acho importante que vocês tenham conhecimento disso. Tá? O terceiro, o representante do paciente é a pessoa designada pelo paciente em suas diretivas antecipadas de vontades em qualquer outro registro para decidir por ela sobre os cuidados relativos à sua saúde quando não puder expressar livre e autonomamente a sua vontade. Esses pontos para pacientes internados em hospitais, eles são importantes. O paciente tem direito de fazer as diretivas antecipadas de vontade, ele tem direito de indicar um representante e aquele será o único representante que poderá falar por ele, caso ele não possa, tá? Não possa expressar sua vontade. Consentimento informado é a manifestação da vontade do paciente livre de coerção externa ou influência subjugante sobre cuidados da sua vontade, após ter sido informado de forma clara, acessível e detalhada sobre todos os aspectos relevantes acerca do seu diagnóstico, prognóstico, tratamento e cuidados em saúde. Esse item do artigo 2º, ele é importante porque não basta agora o profissional de saúde simplesmente conversar com o paciente e fazer as informações sobre o seu tratamento ou sobre aquele cuidado em saúde que ele está tendo. Muitos desses cuidados e muitas dessas informações terão que estar escritas de forma que o paciente assine que ele entendeu o que significam aquelas explicações, o que foi dado para ele em termos de explicações claras e se ele entendeu o que é que ele vai fazer. Alguém pode estar perguntando assim, mas isso já era feito. Isso poderia ser feito, mas até pode ser que em algum momento era feito sim. Mas era de uma forma como se estivesse conversando e passando informações ao paciente. Agora não. Agora é preciso realmente estar documentado, porque o profissional de saúde tem que garantir que o paciente teve essas informações e que ele estava ciente do que iria ser oferecido em termos de tratamento e cuidados para ele. Ou seja, agora é preciso documentar isso, tá? Cuidados paliativos. Assistência integral à saúde prestada por equipe multidisciplinar, não é por um profissional só, é equipe multidisciplinar, a paciente com doença ativa e progressiva que ameaça a vida e para a qual não há possibilidade de cura, com o objetivo de promover o bem-estar, a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, mediante prevenção e o tratamento para alívio da dor e do sofrimento de natureza física, psíquica, social e espiritual. A questão aqui é que a lei instituiu que os cuidados paliativos têm que ser oferecidos por equipe multidisciplinar. E isso, evidentemente, que tem impacto do ponto de vista de equipes de RH, de profissionais naquele serviço, tanto privado como também serviço público, que vai ter que se adaptar a essas questões e oferecer uma equipe multidisciplinar, não apenas com um profissional, mas com os profissionais necessários para oferecer o cuidado paliativo. Isso tem impacto financeiro, tem impacto de treinamento, tem impacto de contratação de pessoal. Então, é uma mudança significativa, né? Autodeterminação do paciente. A lei consolidou a autodeterminação. Agora, o registro por escrito do que o paciente aceita ou não, em termos de tratamentos e cuidados, caso ele fique inconsciente, que são as diretivas antecipadas de vontade, ela tem força de lei. Então, não é mais uma questão de o paciente me falou ou não falou. Agora, é um documento que o paciente firma e que tem força de lei. Por que isso é importante? Porque, na prática, né, alguns profissionais médicos e profissionais de saúde em geral poderiam sofrer, e acontecia muito, de sofrer pressão dos seus familiares, dos familiares daquele paciente, quando ele não podia se expressar,
do que o profissional de saúde tem que fazer. Não, eu quero que faça dessa forma, eu não quero que deixe desse jeito e tal. E o profissional de saúde se via na situação ali de, né, de pressão de ter que atender a familiar, ter que atender os parentes, porque havia uma pressão. Agora não, porque se o paciente deixar isso escrito, qual é a forma que ele quer, o que ele gostaria de cuidados, caso ele não possa expressar, o profissional de saúde e o serviço de saúde terão, por obrigação, de atender a essa diretiva de antecipada de vontade. Isso também é um impacto significativo no sentido de prestação de serviço de saúde no geral, tanto para a empresa de saúde, para o serviço de saúde, como para o profissional de saúde. Não é uma coisa simples, é preciso analisar como fazer isso dentro da instituição que você atua. Aqui um modelo de diretivas antecipadas de vontade, a qual o serviço de saúde profissional não precisa ser um hospital, tá? Nós temos consultórios também, consultórios de vários profissionais, médicos, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, vários profissionais. Não muda. As diretivas de antecipadas de vontade têm que ser feitas para todos os profissionais que prestam atendimento, né? Então, aqui tem um modelo que eu deixei aqui para vocês, que está aí, né? Declarante, o nome completo, nacional, dados básicos, né? No pleno gozo de minhas faculdades mentais, manifesto livremente minha autodeterminação, sem qualquer coerção externa, para estabelecer os limites dos meus cuidados de saúde para o momento em que eu estiver incapacitado de expressar minha vontade. Disposições de tratamento, aceitas e recusas, é preciso estar claro lá o que ele aceita, o que o paciente recusa. Então, caso eu venha sofrer uma condição médica crônica, progressiva e incurável, ameaçadora de vida, lesão cerebral maciça, irreversível, ou estado vegetativo permanente, determina em caráter vinculante. E aí as opções que você dá ao paciente para que ele possa expressar a sua vontade lá. No caso, eu coloquei aqui, olha, recuso métodos artificiais de prolongamento da vida, biológica, com intubação endotraqueal, ventilação mecânica, ou aceito manobras invasivas e permanentes de suporte de vida biológica, sob qualquer circunstância prognóstica. Esse é um documento que você, como profissional de saúde, vai construir para o seu atendimento ou em conjunto com o serviço de saúde a qual você atua, né? Então, reanimação, recuso qualquer manobra de ressuscitação cardíaca, massagem torácica externa, ou aceito manobras complexas de ressuscitação, nutrição e hidratação artificial, acesso a cuidados paliativos de manejo. Então, a aplicação exige aplicação imediata e integral de cuidados paliativos, conforme o artigo 2º, inciso 5º da Lei 15.378. Então, existe a construção do documento, que é necessário ser feita pela instituição da qual você participa, da qual você atua como profissional, ou até mesmo dentro do seu consultório, da qual você presta serviço a esse paciente, tá? Essas diretrizes expressam minha vontade livre e informada. Então, é muito importante que o paciente leia o documento. Não é assinar, não é colocar um X apenas, e nem tampouco deixar espaços em branco. É preciso que ele leia e, se necessário, que seja explicado o conteúdo para que ele tenha clareza e assine o documento que vai valer como um documento oficial e garantindo a vontade que ele estiver expressando, tá? Ainda no artigo 2º, os incisos 3º, representante do paciente, pessoa designada pelo paciente em suas diretivas antecipadas, ou seja, é aquela pessoa que ele está indicando, ele pode não indicar ninguém também, mas caso ele indique, é aquela pessoa que deverá ser ouvida. Consentimento informado é a manifestação da vontade do paciente, livre de coerção, né? Após ter sido informado, como nós já falamos, cuidados paliativos também. Designação do representante. Eu pus aí um documento, um modelo de documento. Não tem que seguir esse, tá? Quem está assistindo a palestra não tem que seguir esse documento, mas é uma forma de poder ter ideia do que nós estamos utilizando, do que nós temos, né, a nossa empresa tem oferecido ao serviço de saúde para se basear e adaptar para os seus serviços, né? Então, para fazer valer essa diretiva perante hospitais, operadoras de plano de saúde e equipes multidisciplinares, nomeie como representante, o nome do representante, telefone. O representante acima nomeado tem poderes legais outorgados por esse documento para vetar ou autorizar procedimentos em meu nome, servindo como porta-voz exclusivo dessa declaração escrita. Então, esse é um documento oficial, tá? Disposições finais e eficácia, né? Exige que essa declaração seja fielmente respeitada, o seu paciente assinando o documento, indicando aí quem é o seu representante e o que ele aceita ou não de tratamento, né?
Exige que essa declaração seja fielmente respeitada pelos profissionais de saúde e pelos responsáveis por serviços de saúde públicos ou privados sob as penas do artigo 3º e 24º do Estatuto. Essa declaração será integralmente revogada ou alterada apenas pelo paciente, pode ser escrito ou verbalmente, enquanto eu mantiver minha capacidade civil. Então, esse é um documento que nós temos oferecido, implantado em alguns serviços de saúde. Claro, algumas mudanças de acordo com o serviço, de acordo com o tipo de prestação de serviço que é feita ali, consultório, hospital ou clínica, né? Então, quais profissionais de saúde estão abrangidos por essa lei? Qual profissional que, num primeiro momento, quando foi lido, alguns interpretaram que essa lei ela caberia para o médico e para os hospitais. Não é isso que diz a lei, né? No artigo 3º da lei, ele diz: submete-se às disposições dessa lei os profissionais de saúde, os responsáveis, os profissionais de saúde. Então, não cita um específico, né? Os responsáveis por serviços de saúde públicos ou privados e as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege suas atividades. Ou seja, nós estamos enquadrando aqui médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, terapeutas, dentistas e todos os profissionais envolvidos na prestação de serviços à saúde, tá? Enquadra-se o farmacêutico também. Dos direitos do paciente. Então, no capítulo destinado aos direitos do paciente, alguns pontos se destacam de forma importante. O artigo 7º ele diz lá: o paciente tem o direito de contar com um acompanhante em consultas e internações, salvo quando o médico ou o profissional responsável pelos seus cuidados entender que a presença do acompanhante pode acarretar prejuízo à saúde ou à intimidade, à segurança do paciente, né? E no parágrafo único, o acompanhante do paciente tem o direito de fazer perguntas e certificar-se dos procedimentos de segurança adotados para aquele paciente. Ou seja, a informação não é mais uma questão só profissional, é uma questão legal. O profissional só tem a obrigação de prestar as informações corretas, inclusive certificar-se de que o paciente ou o acompanhante entendeu, né? No artigo 9º, o paciente tem direito que sua segurança seja assegurada, o que implica ambiente, procedimentos e insumos seguros, né? Então, ele tem direito a questionar se aqueles insumos, se aquele procedimento é o mais correto para ele, se aqueles insumos são ideal. Ele não é mais uma conversa só de paciente e profissional, é um direito que ele tem agora. No parágrafo 1º, com vistas a assegurar sua segurança, o paciente tem direito de realizar perguntas ao profissional. Então, é claro que ele sempre pode fazer essa pergunta, mas agora está assegurado como um direito numa legislação, né? O paciente tem o direito de ser informado sobre a procedência dos insumos de saúde e dos medicamentos que lhes são destinados. Então, veja, para nós que somos farmacêuticos, os colegas que atuam na área farmácia hospitalar, esse parágrafo segundo, ele é quase que objetivo, né? Então, o paciente tem o direito de ser informado sobre a procedência dos insumos de saúde e dos medicamentos que são destinados a ele. Ele pode questionar, pode perguntar, pode inclusive querer falar com o farmacêutico sobre a questão dos medicamentos que estão sendo fornecidos a ele. E isso muda muito a relação, inclusive, de importância do profissional farmacêutico dos serviços de saúde, tá? No artigo 10º, o paciente tem o direito de não ser tratado com distinção, exclusão, restrição ou preferência de atendimento baseados em sexo, raça, cor, religião, enfermidade, deficiência, origem ou nacional ou étnica, renda ou outra forma de discriminação que provoque restrições aos seus direitos. E no parágrafo 1º, está lá: o paciente tem direito de ser chamado pelo nome de sua preferência. Esse direito, essa questão do paciente ser chamado pelo nome social, pelo nome que ele escolhe, é uma situação que já existia antes, não nasceu aqui, não foi colocada na lei, e é uma inovação. Mas ainda existiam serviços, ainda tem serviços de saúde que não conseguiram adaptar os seus sistemas ali para colocar o nome social, e agora isso está na legislação, é obrigatório. Mas tem uma outra questão que eu acho muito importante. Em alguns serviços de saúde, alguns profissionais, quando chamam o paciente, chamam pelo nome, né? E muitas vezes colocam o paciente nos seus consultórios de atendimento, mas não pedem um documento para comprovação do seu nome. Então chamam, o paciente se apresenta, conversa, né? Mas sem uma comprovação oficial. Nesse caso, eu acho muito importante que médicos, dentistas, farmacêuticos, enfim, fisioterapeutas, enfermeiros,
ao chamarem o paciente, comprovem com o documento de que, de fato, estão atendendo a pessoa certa. Isso parece bobagem, mas faz muita diferença e pode ter uma implicação muito grande na hora do atendimento e na questão de que o tratamento correto, a pessoa correta, tá? Então, é uma situação que não é nova, mas ela se coloca de uma forma mais obrigatória nesse momento e que merece aí uma atenção dos profissionais que atendem pacientes, tá? Artigos 11 e 12. Artigo 11. O paciente tem o direito de envolver-se ativamente em seus cuidados em saúde, participando da decisão sobre seus cuidados em saúde e do plano terapêutico. Então, agora a decisão não é só do profissional de saúde, do que é que ele vai fazer em termos de acompanhamento, tratamento, seja medicamentoso, seja outro tipo de terapia. Ele tem que dividir essa decisão com o paciente tem o direito de participar ativamente do seu plano de cuidado no geral. Isso está assegurado em lei, tá? O artigo 12º, o paciente tem o direito à informação sobre condições, sobre sua condição de saúde, sobre o tratamento e eventuais alternativas, sobre os riscos e benefícios dos procedimentos e sobre os efeitos adversos dos medicamentos prescritos. Veja, claro que o paciente sempre teve esse direito, mas nunca foi explicitado claramente isso como um direito colocado na legislação dessa forma. Muitas vezes isso era implícito no atendimento do profissional de saúde e também no seu código de ética. Agora está explícito em uma legislação que deve ser cumprida e da qual os pacientes têm direito. Inclusive, né, deixei grifado ali sobre os efeitos adversos dos medicamentos prescritos. É preciso explicar para o paciente quais são os efeitos adversos. E nesse contexto, o farmacêutico tem uma importância enorme, numa nova forma de poder ver o paciente e prestar esclarecimentos. É bem possível que o farmacêutico seja muito mais demandado nessa situação, tá? Parágrafo 1º, a informação deve ser acessível, atualizada e suficiente para que os pacientes possam tomar decisões sobre seus cuidados, né? E ele tem direito a um intérprete, se ele precisar, para poder garantir que ele tenha acessibilidade às informações corretas. Também está garantido em lei, tá? Apesar dessa questão, né, parecer uma coisa óbvia, né, ele tem direito a um intérprete, nem todo o serviço de saúde está preparado para isso. Então, é por isso que a lei, e é importante a gente comentar sobre isso, porque nós temos ainda, apesar de já estar em vigor, a lei ainda não está sendo, né, discutida na sua amplitude, em todos os serviços, e isso gera impacto do ponto de vista de recursos financeiros e recursos de material humano também, né? Então, faz diferença, sim. É preciso conhecer a lei e entender como é que vai adaptar o serviço como é que nós vamos adaptar os serviços para atender toda essa legislação, tá? Artigo 17. O paciente tem o direito de ter a vida privada respeitada quando submetido a cuidados em saúde, o que compreende. Inciso primeiro, o direito de ser examinado em lugar privado. Então, para alguns serviços, e a farmácia também passa, a farmácia é um serviço de saúde, você não pode atender um paciente, nenhum outro profissional atender um paciente de forma a ter outras pessoas próximas, ou seja, ele tem direito à privacidade quando ele vai ter um atendimento de saúde. Isso é muito óbvio quando você fala de consultório, mas as farmácias também passam a ter essa importância como um serviço de saúde tem que ter um local próprio para atender o paciente, não pode ser no balcão, tá? O direito de recusa a qualquer visita, o paciente pode se recusar a receber visita de uma pessoa que ele não quer, pode ser parente, pode ser parente muito próximo, mas ele pode dizer e pode se recusar formalmente a receber aquela pessoa como visita, tá? O direito de consentir ou não a presença de outros profissionais de saúde e acadêmicos também, né? Principalmente na faculdade de medicina, os acadêmicos fazem parte da rotina hospitalar, né? Mas o paciente agora tem direito de recusar, inclusive a presença de acadêmicos. Não é só na questão do hospital e na medicina. Em análises clínicas, nós temos muito isso também. Acadêmicos que participam da hora da coleta, no momento da coleta, no momento do atendimento ao paciente. Tudo isso vai ter que ser pensado e documentado. O paciente vai ter que autorizar a participação
desses acadêmicos no seu atendimento, porque se ele não autorizar, o serviço pode ter problemas e responder por isso, tá? Artigo 19º, artigo 20, né? O paciente ele tem direito a ter acesso ao seu prontuário sem necessitar apresentar justificativa, bem como obter cópias sem ônus de solicitar retificação, perdão, de solicitar retificação e de exigir que seja mantido em segurança. O paciente sempre pode, é claro que se ele fizer uma solicitação, ele pode ter acesso, mas isso agora está muito claro, né? Está no artigo 19, ele tem direito a isso. E o serviço de saúde, claro que não negam isso, não dá acesso, mas o problema é que você tem que criar rotina para isso agora. O seu serviço de saúde tem que criar a facilidade do paciente solicitar o acesso ao prontuário e ter uma rotina clara dentro do seu serviço que diga, olha, você pode solicitar por essa via, o atendimento será feito dessa forma em tantos dias ou tantas horas, mas você tem que ter um documento claro que diga qual é a forma de acesso e como é que você vai proceder para dar esse acesso ao paciente, em quanto tempo você vai dar esse acesso. Então, é preciso regras claras do serviço de saúde e o profissional vão ter que criar isso e documentar isso muito claramente como é que tem que ser, tá? O artigo 20. O paciente tem direito de ter suas diretivas antecipadas de vontade respeitadas pela família e pelos profissionais de saúde. Nós já vimos isso lá atrás, né? As diretivas antecipadas de vontade têm força de lei. Então, firmada pelo paciente, é necessário que seja atendido pelo serviço de saúde, pelo profissional e pelas pessoas próximas, sejam parentes ou não, é necessário que seja. Não é necessário, é um direito da pessoa que seja respeitado, tá? Essa questão tem sido, sim, debatida, até coloquei ali, né? Tem sido debatida. Já há questionamento, porque, como a lei é muito nova, ainda há questionamento para os profissionais de saúde, né? Olha, o paciente, meu pai está assim, eu quero que faça isso, ou então nós precisamos cuidar disso. Depende. Se o paciente, porventura, tiver expressado sua vontade, será feito de acordo com o que ele deixou claro nas suas diretivas de vontade, porque se ele firmou isso e deixou isso claro para os profissionais de saúde, nem médicos, nem enfermeiros, nem farmacêuticos poderão fazer diferente daquilo que ele expressou, daquela vontade que ele expressou. E isso traz um conflito do ponto de vista profissional, de prestação de serviço e talvez até ético. É uma situação que tem que ser discutida dentro do serviço de saúde para encontrar o caminho para uma situação dessa, que não será fácil de lidar, tá? Então, médicos, profissionais de saúde que estão à frente atendendo pacientes diretamente, alguns deles em estado de emergência, urgência ou grave, é preciso entender isso, tá? Artigo 22. O paciente ou a pessoa por ele indicada nos termos do artigo 6º da lei é responsável por compartilhar informações sobre doenças passadas e internações. Nesse ponto, eu vou chamar a atenção aqui. Desculpa, eu fui direto para o artigo, mas eu acho muito importante. A lei ela traz muitos direitos para o paciente, mas ela traz algum ponto, o artigo 22, ele equilibra essa relação entre paciente e serviços de saúde, né? Profissionais de saúde no geral, porque ele coloca as obrigações que o paciente tem que ter com o profissional de saúde e caso não cumpra, ele praticamente deixa o profissional de saúde sem a responsabilidade total por aquele tratamento, por aquele atendimento ou por aquele procedimento. Então, o artigo 22 diz assim, ó, o paciente ou a pessoa por ele indicada nos termos do artigo 6º dessa lei é responsável por compartilhar informações sobre doenças passadas, internações e medicamentos dos quais faz uso e outras informações pertinentes com os profissionais de saúde, com vistas a auxiliá-los na condução de seus cuidados. E aí, no parágrafo único, o paciente ou a pessoa referida no caput é responsável por. Acho muito importante os profissionais prestarem muita atenção nesse artigo, porque isso pode ajudar muito no atendimento e na questão de exclusão mesmo de responsabilidade indevida. Então, olha, no parágrafo único está lá. O paciente ou a pessoa referida no caput é responsável por, inciso 1, seguir as orientações do profissional de saúde quanto ao medicamento prescrito, de modo a finalizar o tratamento na data determinada. É muito comum passar um tratamento com um determinado paciente, ele usa o medicamento de forma indevida, ou não usa no tempo correto, ou termina antes, ou usa de forma inadequada,
e, claro, o tratamento não faz efeito. Ele tem a obrigação de dar essas informações de forma clara para o profissional de saúde, tá? Inciso 2. Realizar perguntas e solicitar informações e esclarecimentos adicionais sobre o seu estado de saúde ou do seu tratamento quando houver dúvida. O paciente tem direito de perguntar, mas se não for feita nenhuma pergunta, não há como ter explicações melhores. Mas o profissional de saúde tem que ter isso firmado, que ele forneceu as informações e que o paciente entendeu e que não tem mais dúvidas. É preciso estar firmado isso no documento, tá? Inciso terceiro, assegurar que a instituição de saúde guarde uma cópia de suas diretivas antecipadas de vontade por escrito. Se o paciente fez as diretivas antecipadas de vontade, o serviço de saúde tem que ter isso guardado, arquivado, para poder, se em algum momento precisar, ter acesso. Inciso quarto, indicar seu representante para fins dessa lei. O paciente precisa indicar um representante caso ele precise, tá? Então, informar os profissionais de saúde acerca da desistência do tratamento prescrito. Acontece muito. Você passa um tratamento, o paciente desiste, não quer fazer, mas ele precisa informar que ele não fez. Se ele não informar, isso tira a responsabilidade do profissional de saúde no atendimento que foi feito, tá? Cumprir as regras e regulamento do serviço de saúde e respeitar, evidentemente, o direito dos outros pacientes e dos profissionais de saúde. Então, esse artigo 22, ele tem uma importância para quem, dos profissionais que fazem atendimento, muito grande. É preciso ler, entender aqui como que o profissional se comporta nesse caso, para tirar, não é para tirar, mas dar tranquilidade do ponto de vista profissional e de responsabilidades indevidas que podem ser colocadas pelo profissional de saúde, tá? Artigo 23. Os mecanismos de cumprimento dessa lei. Então, incumbe ao poder público assegurar o cumprimento da lei por meio dos seguintes mecanismos: divulgação ampla e periódica dos direitos e deveres dos pacientes previstos na lei. Nós ainda temos colegas, não só profissionais farmacêuticos, não profissionais de todas as áreas de saúde, que ainda não conhecem a lei, não se atentaram, serviços de saúde que não se atentaram, que a lei, inclusive, já está em vigor desde abril, ouviram falar muitas vezes, mas ainda não se deram conta da importância e do impacto que ela tem no serviço e para os profissionais. Por isso é preciso divulgar e os profissionais entenderem o risco que estão correndo a partir desde abril de 2026. Tá? Produção de relatório anual sobre a implantação dos direitos e deveres dos pacientes, isso é uma obrigação do poder público. Acompanhamento do processamento pelo órgão, pela entidade competente de reclamações do paciente, de familiar e de outros interessados. É preciso ter mecanismos para controlar essas reclamações e divulgar isso, né? E no parágrafo único, o relatório anual previsto no inciso 4º do caput desse artigo deverá ser encaminhado ao Conselho de Saúde respectivo. Então, o Conselho de Saúde Municipal e até os conselhos profissionais também podem ser demandados nesse caso, tá? E como que a lei se aplica à profissão farmacêutica, né? Muitos colegas farmacêuticos têm perguntado isso. Como é que se aplica isso na profissão, no dia a dia, no trabalho, né? Tem relevância? Tem sim, ó. O farmacêutico na cadeia de responsabilidade do Estatuto. A abrangência da lei no artigo 3º. O Estatuto vincula expressamente todos os profissionais de saúde responsáveis por serviços de saúde de qualquer natureza, e, evidentemente, os profissionais em geral de saúde estão vinculados à lei, inclusive, evidentemente, o farmacêutico, né? Nos artigos 12 e 13, o direito do paciente de questionar, então a lei confere ao paciente o direito explícito de questionar ativamente a dosagem, a procedência do medicamento, os insumos e os efeitos adversos. Isso não se aplica só ao hospital, não. Se aplica no atendimento geral de pacientes, inclusive na própria drogaria, e na manipulação, e no consultório farmacêutico, né? Se aplica diretamente. O farmacêutico como educador legal, que é o dever de explicar o mecanismo de ação, interações potenciais, de reações adversas, que inclusive está previsto na lei, né? Deixa de ser uma atividade meramente assistencial e passa a constituir o cumprimento de um direito civil do paciente. Então, fazer as explicações que o farmacêutico geralmente faz, como uma forma de instrução, deixa de ser meramente uma forma de atendimento, mas passa a ser um dever dele com o direito do paciente. Tá bem? Consentimento informado e o direito de recusa. Então, intervenções farmacêuticas, procedimentos como aplicação de injetáveis, vacinação, testes rápidos e prescrição farmacêutica exigem agora alinhamento com o consentimento informado. Laboratório de análises clínicas também, tá? Tem
a coleta de exames, é preciso ter consentimento, é preciso informar o que vai acontecer. Isso já está previsto também nas boas práticas laboratoriais, já era necessário, mas agora entra como um direito do paciente. Para os laboratórios também que fazem provas hormonais, provas necessárias à aplicação de medicamento, também tem que ter consentimento informado do paciente explicando o que é, para que serve aquele medicamento, qual vai ser, como é que vai ser feita aquelas provas dinâmicas, né? É necessário também. Acessibilidade à informação. A lei exige que a comunicação sobre os riscos de tratamento medicamentoso seja feita de forma clara, detalhada e acessível ao nível cultural do paciente. O uso excessivo, de termos técnicos em bulas, orientações verbais, sem a devida tradução para o leigo, pode ser caracterizado como vício de informação sob a ótica da nova legislação. Então, é preciso os colegas farmacêuticos também se atentarem e lerem a lei e ver como adaptar ela no seu serviço de saúde, na sua área de atuação do dia a dia, tá? Farmácia clínica hospitalar, erro de medicação e segurança. Na farmácia clínica isso se aplica de uma forma muito forte, porque vai caminhar lado a lado com os serviços médicos e hospitalares em geral, né? Então, a rastreabilidade documental, em ambientes hospitalares, o farmacêutico deve assegurar o registro rigoroso de qualquer reconciliação medicamentosa. Nós temos colegas que atuam em hospitais em que eles atuam ativamente na reconciliação de medicamento, inclusive participando junto com os médicos nessa discussão e reconciliação. É preciso documentar, tá? É preciso documentar, né? Análise de interações, intervenções e prescrições médicas ambíguas, quando há dúvida e vai se conversar com o médico, olha, esse medicamento pode ter essa reação, enfim, se vai haver uma discussão técnica sobre a questão da medicação que foi prescrita, é preciso documentar o que foi dito, como foi dito e como é que foi resolvida essa questão, tá? Então, os colegas farmacêuticos documentem isso, criem forma de documentar para se precaver. Direito à identificação, o paciente tem direito de saber exatamente qual profissional está manuseando ou fracionando os seus medicamentos, exigindo identificação visível e clara de toda a equipe da farmácia. Então, o paciente tem direito a isso, tá? Ele tem direito a saber qual profissional que está manuseando e também, enfim, fracionando, manuseando e produzindo seu medicamento também, tá? O artigo 22 e a omissão de dados de medicamentos está lá, né? A contrapartida do paciente. O artigo 22 estabelece que o paciente é responsável por compartilhar com os profissionais de saúde os medicamentos dos quais faz uso. Nós vemos lá no artigo 22. É obrigação do paciente. Nós, como profissionais de saúde, também temos direito a essa informação e nos resguarda, né? Defesa farmacêutica em eventos adversos. O farmacêutico clínico prescreve um fitoterápico, realiza um manejo terapêutico e o paciente sofre uma interação medicamentosa grave por ter ocultado o uso, por exemplo, de um anticoagulante. O artigo 22 serve como excludente de culpa para o farmacêutico, ou seja, é uma forma do farmacêutico justificar, não só farmacêutico, eu coloquei farmacêutico, ele é voltado, não estou falando agora voltado para a nossa profissão, mas o profissional de saúde em geral, se ele faltou uma informação e ele passou para prescrever um medicamento que houve uma interação, evidentemente ele não tinha como saber. Mas para isso é preciso que o atendimento desse profissional de saúde, na realização da anamnese, ela seja de uma forma mais clara, ela precisa obter todas as informações que são relevantes para que o profissional de saúde possa fazer uma prescrição correta e também é, é, passar um tratamento adequado de acordo com as informações do paciente. Por isso que é importante pegar as informações e deixar claro de uma forma que ele assine isso, que ele está fornecendo essas informações e se faltaram informações corretas, ele também tem responsabilidade, o paciente também tem responsabilidade sobre isso, tá? O raciocínio clínico farmacêutico foi sabotado pela omissão, isso é referente, né, à questão do exemplo acima, tá? Isso serve para qualquer profissional. Garantia do cumprimento e adaptação da lei. Então, coloquei aqui agora voltado para a profissão, né? Farmacêutico nas diversas áreas de atuação de atendimento, a paciente deve ter documentação clara, precisa dos procedimentos a serem adotados e exigidos. Não diz respeito só ao farmacêutico, evidentemente, diz respeito a todos os profissionais. É preciso ter documentação do que você está fazendo, clara, precisa e que o paciente entenda isso, que você não está ali simplesmente
atendendo a todos, você está documentando também todo o seu atendimento. Fluxo de recepção e coleta de dados qualificados, muitos serviços e consultórios de vários profissionais, algumas informações são dadas na recepção e a recepcionista ou a pessoa que faz o primeiro atendimento dá um formulário, um questionário para que o paciente preencha, né? Ok, mas é preciso que seja a pessoa que faz essa entrega desse questionário, entregue, tenha certeza de que quem está preenchendo é o paciente ou o responsável por ele, e que responda de forma objetiva todas as questões. E se porventura não se aplica, ele coloca lá, não se aplica, mas não deixar, é importante fazer uma conferência disso, não deixar respostas em brancos, sem resposta dada, e considerar isso como sendo uma coisa normal. Não, se o paciente não cumpre ou não se encaixa naquela questão, coloca e não se aplica, mas nunca deixar em branco, nunca deixar de responder. Então, mesmo que seja na recepção, é importante que o profissional esteja treinado para poder atender de forma adequada a toda a legislação, tá? Conferência visual, né? Conferência de entrega, que é a checagem dos campos vazios, a exigência da resposta direta, a conferência de assinatura, que é preciso assinar, né? De forma que a gente identifique o paciente claramente, né? Digitalização das informações, essas informações têm que estar em local fácil acesso. Se for guardado de forma física, tudo bem, mas é preciso que encontre isso de uma certa forma com tranquilidade, tenha facilidade para poder pesquisar caso necessário. Evidentemente, digitalizado se torna mais fácil de poder ter acesso tanto ao profissional de saúde, também o paciente, se um dia precisar ou se exigir esse prontuário de atendimento, fica mais fácil, evidentemente, né? Mas é possível fazer de forma física também. As cláusulas de anamnese, sejam médicas, farmacêuticas, qualquer outro profissional de saúde, né? É preciso estar lá. Eu coloquei voltado para farmacêutico na ficha da anamnese farmacêutica. Na ficha de acompanhamento, ou termos para procedimentos, como aplicação de vacinas, inclua uma advertência com base na legislação vigente. Então, ó, declara nos termos do artigo 22 da Lei 3.378, Estatuto dos Direitos do Paciente, que relate integralmente todos os medicamentos de uso contínuos, suplementos, reações alérgicas prévias, ciente de que a omissão de dados de saúde invalida a análise de segurança farmacêutica. Isso cabe também para qualquer outro profissional de saúde, tá? Para procedimentos estéticos, na estética é muito importante. A estética já trabalha com muitos procedimentos documentados e autorizações, né? E agora a lei traz isso como obrigatoriedade, né? Então, tá lá, ó. Primeiro, lá no primeiro ponto, em consonância com o dever legal de colaboração instituído em artigo 22 do Estatuto dos Direitos do Paciente, declaro formalmente que fui exaustivamente questionado e que informei todos os procedimentos estéticos, cirúrgicos ou dermatológicos prévios realizados em meu corpo ou face, né? Declaro-me ciente de que produtos injetáveis prévios ou doenças autoimunes não informadas podem reagir gravemente com novos tratamentos, gerando implicações estéticas ou físicas imprevisíveis ao profissional, e assumo total responsabilidade civil e clínica por qualquer desfecho desfavorável decorrente da ocultação deliberada ou negligente do meu histórico de saúde. Esses são pontos que a gente tem instruído para que conste na ficha de atendimento, na ficha de anamnese, para poder equilibrar essa questão nos direitos e nos deveres dos pacientes, tá? Termo de consentimento livre e esclarecido também é um modelo que a gente tem utilizado, né? Então, esse documento foi estruturado em estrita conformidade com a Lei 15.378, garantindo o seu direito à informação, clara, acessível, o respeito à sua autonomia de vontade, privacidade e sigilo de dados em conformidade com a LGPD. Então, esse é um modelo que a gente tem utilizado e implantado, e, claro, algumas alterações de acordo com o tipo de atendimento e serviço de saúde. Tá? Identificação do paciente, do profissional de estabelecimento e descrição dos serviços propostos e objetivos. Acho isso muito importante. E sei que não é feito, não, nem todos os profissionais, nem todos os serviços ainda estão fazendo. Mas eu entendo que seja importantíssimo para a proteção possível mesmo, para não correr risco de processos que podem acontecer. Tá? Conciliação e revisão farmacoterapêutica, então, identificação de possíveis reações adversas, tá? Isso está declarado, o paciente tem que entender. Educação em saúde, né? Orientações sobre a correta administração, horários, conservação do produto. É claro que isso tudo já está dentro da atividade profissional do farmacêutico também,
mas é preciso agora que o paciente declare que ele entendeu. Eu acho que essa é a questão importante de entender da lei. Antes, desculpa, só uma paradinha para antes era uma forma de atendimento, agora é uma exigência legal de um direito do paciente e de uma obrigação legal do profissional farmacêutico, tá? Desculpa. Os benefícios esperados, né? O desconforto e os riscos potenciais também têm que ser declarados. Gente. Então, benefício, maior segurança nos medicamentos, melhor controle de doenças, como hipertensão, diabetes, redução de efeitos colaterais e prevenção de internações, e também os riscos de desconforto, né? Então, tá lá, procedimentos realizados são de caráter não invasivos ou minimamente invasivos, como uma picada no dedo, um teste de glicemia, que pode causar desconforto momentâneo ou pequeno hematoma, podem ocorrer descobertas de variações nos seus níveis de saúde que exigirão encaminhamento para outros profissionais, como médicos e enfermeiros. Isso são é, instruções que nós estamos dando que acho importante que constem nas fichas de atendimento e nas orientações dos pacientes. Garantia de confidencialidade e consentimento do paciente, então está lá a garantia de autonomia e direito de recusa que o paciente tem, né? A confidencialidade, de acordo com a obrigatoriedade que já existia da LGPD, isso é importantíssimo para os profissionais de saúde em geral, cuidar das informações que são sensíveis, isso já era previsto como um crime, né? O acesso a informações de pessoas sem consentimento já era um problema, agora a lei traz também, deixa mais claro essa obrigação e esse cuidado que deve se ter, né? A declaração de consentimento do paciente, então tá lá, eu abaixo assinado, declaro que li, ouvi e compreendi integralmente todas as informações contidas nesse termo de consentimento em livro esclarecido. Tive a oportunidade de fazer perguntas, as quais foram respondidas pelo profissional farmacêutico ou de saúde em geral, em linguagem clara, simples e perfeitamente acessível. Estou ciente dos objetivos, benefícios, riscos do meu direito de retirar o consentimento a qualquer momento. E, diante disso, autorizo a realização, enfim. Aí, os dados que consideramos importantes para a segurança do profissional de saúde. Isso não é a segurança do paciente, todos esses dados apresentados e essas sugestões são de segurança do profissional de saúde, tá? Procedimento operacional padrão, para todos os serviços tem que ter, e inclusive para os serviços médicos é preciso seguir protocolos, né? Isso tem que ficar muito claro. Então, os procedimentos para profissionais farmacêuticos é quase que uma redundância, todos os profissionais seguem, mas é preciso que esteja claro, é preciso seguir, né? Checklist de auditoria, principalmente em serviços grandes, como serviços hospitalares, é preciso fazer uma auditoria de tempos em tempos, criar, inclusive, rotina, é preciso ter a rotina de auditoria nos serviços de saúde, né? E a auditoria farmacêutica passa por isso também. Então, verificar lá se há registro assinado sobre orientações, vai lá e confirma se de fato está sendo feito as orientações, se estão assinadas, se foram dadas ao paciente de fato, termos de consentimento para aplicação de injetáveis, intervenção farmacêutica notificadas aos médicos, se eles foram devidamente documentados no prontuário. Isso são obrigações aí de uma auditoria farmacêutica que deve ser feita de tempo em tempo para garantir que tanto o serviço como os profissionais estão cumprindo o que está sendo exigido pela lei, tá? Comunicado interno, as equipes precisam ser comunicadas, é uma novidade essa lei, com pontos muito importantes, mas também polêmicos e difícil aplicação, não será muito fácil, né? Então, os comunicados para a equipe, seja farmacêutica, seja médica, seja de enfermagem, enfim, é preciso ter uma forma de comunicação clara com a equipe de trabalho, para que todos entendam e estejam ali na mesma página. Caso contrário, pode ser que uma equipe está fazendo de uma forma, outra de outra, né? E isso dificulta o serviço de saúde em geral, né? Então, a partir da consolidação do Estatuto do Paciente, o direito à informação sobre procedência e os riscos dos medicamentos tornou-se absoluto. Os fluxos de triagem e orientação de balcão estão sendo auditados para garantir que nenhum paciente saia com dúvidas sobre a sua terapia e que todas as responsabilidades informacionais do usuário sejam colhidas por escrito no ato do atendimento. É muito importante. Para auditores internos, isso faz muita diferença, né? O artigo 10 diz respeito a essa parte diz respeito especificamente ao Código de Ética da Profissão Farmacêutica, que no seu artigo 10 diz lá
Todos os inscritos devem cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática profissional no país, inclusive aquelas previstas em normas sanitárias, sobre pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas regidas pelo Código de Ética da Profissão Farmacêutica, né? Evidentemente que isso também consta em todos os códigos de ética de profissionais de saúde. A importância de conhecer e cumprir a lei. Então, a Lei 15.378, ela está em vigor desde 6 de abril de 2026. Nessa semana, terá completado aí 4 meses de vigência, né? Então, ela já está na praça, né? Já está para ser, aliás, já deveria estar sendo estudada e colocada em prática, né? Então, um recado importante que é justamente esse, né? Conheça e adeque o seu trabalho, o seu local de trabalho, o seu ambiente, à nova legislação, antes que sofra aí algum tipo de fiscalização justamente nesse sentido, tanto profissional como também trabalhista e legal, ou pior, né? Sofra alguma ação de contestação da forma de atendimento que não se adequou à legislação exigida. Então, acho que essa é um momento importante de conhecer e passar a aplicar, né? É isso. Dr. Kleber, fico à disposição. Muito obrigado aí pela oportunidade e aos colegas todos que puderam aí assistir. Fico à disposição agora para conversar com quem tiver alguma dúvida. Doutor Marcos, muito obrigado pela palestra. A gente certamente vai sair daqui mais educado sobre a Lei 13.578. Tem muitas vertentes aqui importantes, tem coisa que realmente para mim foi novidade. Eu até anotei duas perguntas aqui que mais relacionadas à parte de análises clínicas, né? Eu vou fazer, obviamente, posterior, porque a gente tem algumas perguntas aqui a serem realizadas, né? Pois não. Pelos nossos Boa noite a ouvintes. todos. Eu consegui entrar só agora, o Benedito aqui. Me desculpe, tive uma intercorrência aqui com os meus filhos, mas eu estava assistindo aqui a palestra. Nossa, é excelente. Vocês foram muito bem assistidos pelo Dr. Marcos, viu? Parabéns pela apresentação, doutor. Benedito, muito obrigado aí pela participação, viu? E soube, evidentemente, que não poderia participar. E espero ter cumprido aí as informações corretas, mas é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Parabéns, parabéns. Se Obrigado. vocês me permitem, eu poderia só fazer algumas colocações, se eu posso contribuir nesse momento, Clever? Pois, pois não. Claro, Processo? Então, claro, Benedito, fica à vontade. do ponto de vista, então, para quem me conhece, né, eu sou Benedito, eu sou farmacêutico, tenho mestrado em Ciências da Saúde, sou advogado também da ativo no Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo e também perito judicial farmacêutico do TJ São Paulo. Eu tive a oportunidade de assistir essa apresentação também do Dr. Marcos na plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, onde ele já trouxe essas preocupações, né? Como que o conselho também vai estar orientando os profissionais farmacêuticos com relação à lei que já está aí vigorando, deve ser cumprida, né? De fato. E do ponto de vista jurídico, né, o que eu posso contribuir aqui com o nosso bate-papo, é que existem algumas situações, né, que o farmacêutico, ele, nos diversos âmbitos que ele atua, ele tem que se atentar, né? Por exemplo, trazer um bate-papo bem prático agora, rapidamente. Aquele farmacêutico que trabalha numa pequena drogaria, por exemplo, né? Como ele vai ter tempo de realizar toda essa parte de documentação, se muitas vezes ele tem que cumprir meta de vendas, o proprietário às vezes é muito rígido, né? Não deixa ele realizar um trabalho de assistência farmacêutica mais amplo. Então, nesse caso, é importante o farmacêutico registrar isso no Conselho de Farmácia, falando que, olha, é, tem essa lei aqui para cumprir, mas eu não estou conseguindo fazê-la no meu âmbito de trabalho, porque o proprietário, é assim, assim, assado, reduz isso num documento e registra no Conselho Regional de Farmácia. Por quê? Se amanhã ou depois um paciente alega que não foi informado de determinada efeito colateral de medicamento, ou que não foi elaborado um termo de consentimento informado para ele, né, daquela drogaria, então, se o farmacêutico tem esse documento registrado no CRF, ele poderá alegar
uma coisinha chamada no direito de inexigibilidade de conduta adversa. O que é a inexigibilidade de conduta adversa? É aquilo que o profissional agiu daquela forma porque não existia outra possibilidade dele agir diferente. Ou seja, eu não cumpri a lei do Estatuto do Direito do Paciente porque o trabalho em si não me forneceu essas ferramentas. E isso é, no direito criminal, uma excludente de punibilidade. Se você tem esse documento, quando você for acionado pelo juiz, caso desse efeito colateral ocorra uma lesão corporal de natureza leve, grave, gravíssima, ou até mesmo o óbito do paciente, você vai falar para o juiz, não, excelência, eu até tentei, mas eu tenho um documento registrado na minha autarquia profissional que eu tentei cumprir a lei, mas o proprietário não me deu essa possibilidade, né? E eu quero falar um pouquinho de bula agora, né? A bula industrializada, ela foi reduzida, porque a bula, ela é de fato um documento sanitário nacional. Se um medicamento está na prateleira, ele foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tem uma bula lá dentro. Só que agora, com o Estatuto do Direito do Paciente, a bula industrial, ela foi elevada à categoria, sabe do quê? De lixo. Por que de lixo? Porque agora, com o Estatuto do Direito do Paciente, o que importa para a lei não é o que está constando na bula. É o que você informou para o paciente no ato, por exemplo, da administração do medicamento. Por exemplo, se você for realizar um caso aqui de uma administração de Noripurum, né? Noripurum. Se você não fala para o paciente, olha, essa técnica de administração é em Z, né? Eu vou ter que puxar um pouco a sua nádega para a direita, para a esquerda, aplicar e depois soltar, porque se eu aplicar diretamente, o sulfato ferroso ali, ele vai ficar impregnado na sua musculatura e você vai ficar com uma mancha eterna no bumbum, né? Se você não reduz isso a termo e faz o paciente assinar, não importa se isso está escrito na bula ou não, né? Ele vai te processar. E o termo de consentimento informado, pessoal, ele não pode ser algo engessado. Ele tem que representar o grau de cognição de cada paciente. Por quê? Porque se você elabora um termo de consentimento informado genérico para tudo, né, para vários tipos de medicamentos, isso para o entendimento do juiz, elevado à categoria de contrato de adesão. E o que é o contrato de adesão? O contrato de adesão são cláusulas abusivas que tem lá dentro e o juiz vai falar, olha, o paciente não tem entendimento para entender todos esses termos técnicos que você colocou aqui, né? Então, o termo de consentimento informado é um documento muito importante que deve representar a realidade daquele paciente, do grau de conhecimento daquele paciente, do grau de até mesmo de questões religiosas. Né? Se um paciente, por exemplo, é testemunha de Jeová e ele não quer receber uma transfusão de sangue, e aí? Né? Foi elaborado o termo de consentimento informado correto, ali na parte da hematologia, da hemodinâmica, por exemplo. Né? Então, essas questões são muito importantes. Eu já vi que perguntaram aqui também, né? Caso aqui na caixinha, e se o paciente for analfabeto e não possuir um procurador de saúde, como é que eu faço? Né? Se ele não pode, às vezes só sabe assinar o nome, né? Se ele não tem um procurador de saúde analfabeto, você chama duas testemunhas, né? De preferência que não trabalhem ali no âmbito que você trabalha, outros pacientes, alguém que esteja passando ali, outro cliente, né? E você leia o termo de consentimento para ele na frente das testemunhas e fala: senhor fulano, o senhor entendeu? Ah, entendi. Aí as duas testemunhas vão reduzir a termo e vão falar: farmacêutico, assim, assim, assado, lê o termo de consentimentos por senhor fulano de tal, papapá, daí, e assina. Beleza? Se não Nunca. houver essa possibilidade, pode ser gravado. Se quiser que Pode também, pode ser gravado, sem problema. tem E entendimento do analfabeto, você pode gravar isso também. pode também. E do ponto de vista de procurador de saúde, não é de vez em quando, é nunca. Nunca eleja um procurador de saúde que seja dependente financeiramente de você. Por quê? Tem um caso aqui no escritório de uma filha de um general do exército que está fazendo de tudo para manter a vida do pai. E por quê? Por causa da pensão, que é muito gorda, né? Então, o
o que é de distanase? O que é a distanase? É o distanciamento da morte, né? É a obstinação terapêutica. Então, estão empregando tudo que pode para manter a vida desse paciente só por conta da questão financeira. E ele está, de fato, sofrendo muito, né? A gente, por um outro filho que não é procurador dele, a gente está entrando com uma ação judicial para tentar resolver essa questão. Mas é muito importante que o procurador de saúde não seja alguém dependente financeiramente de você. Outra questão jurídica importante para a gente falar, doutor Marcos, está relacionado com os efeitos colaterais de fase 4. Né? Efeitos colaterais de fase 4. A pesquisa clínica era fase 1, fase 2, fase 3. Quando chega na fase 3, o medicamento ele é aprovado pela Anvisa com uma quantidade de efeitos colaterais X. Né? Só que a pesquisa clínica, o estudo de pesquisa clínica, ele é, na realidade, um estudo piloto feito num universo muito pequeno. Então, muitos efeitos colaterais que não constam da bula, logo quando o medicamento é lançado, não vão estar, de fato, aparecendo ali. Né? E os efeitos colaterais de fase 4 são aqueles, justamente, que vão ser percebidos ao longo da farmacovigilância, né? Por meio das notificações compulsórias junto à Anvisa. Então, se um paciente fala, olha, eu fui lá na farmácia e ele não me avisou que tinha esse efeito colateral desse efeito colateral, né? E é uma maneira do farmacêutico se eximir de culpa, porque, de fato, não consta esse efeito na bula. Posso dar um exemplo? Posso. Tem um medicamento, não vou lembrar o nome agora, foi até um processo emblemático, não aqui do escritório, mas um pessoal lá de Brasília. É um medicamento inovador nos idos lá da década de final dos anos 90, quando ainda estava bombando, aí agora a gente vai revelar a idade, né? Quando estava bombando ainda as questões do bingo, tinha muito bingo naquela época, né, doutor Marcos? Então, Eu não lembro, não. essa paciente muito rica, tinha muitas posses, ela tomou medicamento para Alzheimer, melhorou. Só que o efeito colateral de fase 4 foi a ludopatia, né? Ela começou a gastar a grana dela em cavalo, em aposta, no bingo, porque foi o efeito colateral que vicia a pessoa em jogos. E ela perdeu, na época, cerca de 3 milhões de reais, né? Entraram com processo contra a indústria farmacêutica, o processo demorou 25 anos e ganharam, mas a pessoa que já era idosa, né, morreu, quem vai receber o dinheiro vai ser o espólio da herança, né, no caso, os herdeiros. E assim, deixa eu ver se teria mais alguma outra coisa para falar. Ah, tá. Com relação ainda à bula, quem trabalha no sistema de unitarização de dose, a famosa dose unitária, né? E também as farmácias de manipulação, agora vão ter sim que juntar bulas para esses procedimentos. Como é que foi feita essa unitarização dessa dose? Né? Junto com a dose unitária, o paciente ele vai ter que ter acesso a uma bula. Olha, essa unitarização de líquidos foi feita no fluxo laminar, assim, assim, assado, como se fosse um mini pop constando daquela bula. Porque, eventualmente, quer seja na farmácia de manipulação ou no sistema de unitarização de doses, se eu tiver, né, eventualmente, uma contaminação cruzada, e aí, foi informado o potencial desse risco para esse tipo de sistema de fracionamento? A gente teve, nos idos de 2017, a lei do fracionamento de medicamentos, que é uma lei que seria muito boa, principalmente para antibiótico terapia, mas de fato não pegou, né? Não Não. pegou essa lei, a gente não vê as farmácias realizando fracionamento. Mas o Estatuto do Direito do Paciente, pessoal, vai pegar essa lei. Por quê? Porque são procedimentos que já existiam dentro do Código de Ética dos profissionais de saúde, de um modo geral, mas agora, né, juntaram tudo e aglutinaram dentro de uma só lei. Benedito, quais são as penalidades que eventualmente possam ocorrer se o profissional da saúde descumpra essa lei? Né? Ele pode ser processado em 3 esferas, né? Na esfera administrativa, né? Nos âmbitos dos conselhos de classe, no processo ético profissional, no CRF. Na esfera civil, né? Por meio de pagamento de indenizações por danos morais e danos materiais. O que é o dano material? É tudo aquilo que o paciente teve que gastar
para minimizar a sua sequela daquele tratamento. E no âmbito criminal, né, que são as penas de reclusões que podem ocorrer. Com relação às obrigações do paciente, que também veio, como bem disse o Dr. Marcos, a equilibrar, tentar equilibrar um pouco essa relação, né? Tudo aquilo que for de obrigação não cumprida pelo paciente, né? Tudo aquilo de obrigação que não for cumprida pelo paciente pode ser alegado pelo profissional para tentar tirar o seu grau de culpabilidade, né? E aqui, quais os tipos de obrigações na prática do dia a dia que poderão ocorrer? Uma desinformação pelo paciente para o profissional de saúde sobre os medicamentos que ele já toma, né? Como que o farmacêutico poderá elaborar um protocolo de farmacoterapia pautado em interação medicamentosa se ele não foi informado dos medicamentos que ele tomava, não é? Exato. A questão, como o Dr. Marcos falou, da reconciliação medicamentosa, a gente já está tendo, Dr. Marcos, alguns processos lá no Conselho de Medicina sobre a reconciliação medicamentosa no âmbito da alta interclínicas. Então, quando o paciente ele está na UTI, ele toma uma batelada de medicamento. Ele tem alta da UTI e vai para o CTI, por exemplo, ele melhorou, né? Se eu não tenho essa questão da reconciliação medicamentosa bem feita na instituição e ele ainda continua tomando os medicamentos que ele tomava lá na UTI, no CTI, e vem a ter óbito, né? Essa é uma questão que as instituições vão ter que estar muito atentas, porque é uma obrigação tanto do paciente quanto também das instituições, né? E aqui, só para terminar, né, você que está nos assistindo aí, que trabalha numa manipulação, numa farmácia de bairro ou numa farmácia hospitalar, eu oriento vocês para ter ciência. E por onde que eu começo a elaborar esses protocolos, professor? Tem gratuito na internet, no site da Anvisa, o Programa Nacional de Núcleo de Segurança do Paciente, né? O Núcleo de Segurança do Paciente foi instituído pela Portaria 529 de 2013 do Ministério da Saúde e pela resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa número 36 de 2013. E lá tem todo o passo a passo de como você montar esses protocolos. E, basicamente, o Estatuto do Direito do Paciente, ele bebeu muito, Dr. Marcos, da água dos protocolos que a gente já tem lá no NPS, né, do Núcleo de Segurança do Paciente, né? Então, é um meio para vocês, um fio da meada para vocês puxarem uma pena e já começar a vir as galinhas aí para estar trabalhando, se adequando à nova lei. Tá bom? Obrigado aí e desculpe mais uma vez aí pela Obrigado. intercorrência. Imagina, Benedito, nós entendemos, né? A intercorrência acontece com qualquer um. A gente não espera muitas vezes, por isso que é uma intercorrência, né? Mas agradeço muito o compartilhamento das suas considerações após a brilhante palestra do Dr. Marcos. Tenho duas perguntas aqui para o Marcos, né, e para o Benedito agora, mais voltado para a área laboratorial. Quando você lidar com o paciente ali, algumas questões você pode, obviamente, prever antes, né? Como reduzir a termo algumas situações, como o Benedito bem explicou, e você, Marcos, ao longo da sua palestra. Mas se tratando de laboratório, a gente tem uma situação que frequentemente ocorre, né? Principalmente laboratório que é apoio de outros laboratórios. Então, no sistema B2B, onde eu presto serviço para um laboratório e esse laboratório atende o paciente final, o meu cliente é o laboratório, não é o cliente final, porque eu entendo como cliente é o CNPJ que me paga. Exato. Mandou o exame. Mandou o exame. O que acontece? Esse laboratório manda exame para mim e ele ficou inadimplente, não pagou. E o laboratório tem uma política interna de, depois de um determinado período, ele bloqueia esse laboratório de enviar exames também e de ter acesso às plataformas dele. Como que é o direito do paciente nesse sentido? O paciente ele tem direito de chegar até mim e exigir com que eu execute e libere o exame para ele ou não?
Eu E já eu vivi. posso bloquear o acesso à plataforma? Você pode bloquear o acesso do laboratório que te enviou para que ele se sinta, de certa forma, com a obrigatoriedade de pagar. Mas o paciente Uhum, não tem nada a ver com isso. Portanto, ele não irá, e aí o Benedito depois pode complementar, mas ele não irá mover uma ação contra você. Eu, Marcos Machado, meu laboratório encaminhou exames para o Dr. Kleber realizar. Eu não paguei do Dr. Kleber, o Dr. Kleber não liberou o resultado para que eu pudesse fornecer ao paciente. O paciente vai uhum, entrar com uma ação contra mim. Eu vou ter que explicar o porquê eu não tenho esse resultado e, se necessário, num segundo momento, vai atingir o Dr. Kleber. Mas eu, no primeiro momento, quem será processado será o Dr. Marcos Machado, que deixou de fazer ou de entregar o resultado daquele paciente. E, num segundo momento, claro, o paciente tem direito ao acesso, independente da situação comercial, da negociação comercial entre empresas. Então, o paciente vai ter acesso de alguma maneira, ele vai, provavelmente judicial, mas terá acesso a esse resultado. Mas quem será acionado primeiro será o serviço que ele procurou inicialmente para poder fazer os seus exames. Mas, de alguma maneira, depois, se não se resolver, evidentemente, é, vai chegar o Dr. Kleber, o laboratório do Dr. Kleber terá que liberar isso, porque o paciente, ele não tem, ele não pode ser prejudicado pela relação comercial que de alguma maneira foi interrompida por falta de pagamento ou por algum outro motivo, né? Se o Dr. Benedito quiser completar. Sim, é isso mesmo, né? Se houve a interrupção, né, dessa relação negocial entre o laboratório e a empresa, isso deve ser documentado. E caso o paciente venha requerer isso para o profissional que prestava o serviço, ele tem que dar essa justificativa. Olha, eu não tenho mais acesso à plataforma por conta disso, disso e disso. E documentar, né? Documentar e fazer o paciente assinar. Eventualmente, né, porque processados todos nós seremos, porque é o direito de ação, o direito constitucional, Exato. né? Mas daí a ser condenado é uma outra história, né? No direito a gente tem dois tipos de, no direito civil nós temos dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil solidária, que é aquela em que, nesse exemplo que você deu, Kleber, responderia o profissional, né, que foi bloqueado e o dono da plataforma, né, casos fosse identificado a culpa do Kleber. Ou a responsabilidade civil subsidiária, que é o quê? Quando um não pode responder por aquilo, o outro responde. Então, nesse caso, né, desse exemplo, o paciente, o juiz, ele condenaria quem? O Dr. Marcos ou a empresa da plataforma? A empresa da plataforma, de forma subsidiária. Por quê? O doutor Marx não poderia fazer outra coisa, ele não tem acesso àquilo. Né? Então, a excludente de culpa, nesse caso, seria absolvido com relação a isso. Então, na verdade, o laboratório que presta serviço, ele vai ser subsidiário. Então, ele vai sofrer a sanção jurídica, É, mesmo ele sendo o credor. Mesmo mas isso, assim, num primeiro momento, eu seria acionado a liberar esses resultados e teria que explicar o porquê. E aí a justificativa de que eu não pago, por exemplo, que o laboratório que enviou não pagou o serviço, não é justificativa para poder, o laboratório que se vire, para poder pagar e atender ao paciente que, de qualquer maneira, pagou por esse serviço, seja pelo convênio, seja particular, o laboratório que atendeu recebeu ou receberá, né? Então, ele não pode deixar de cumprir com essa obrigação. Eu vi é, isso acontecer. isso é muito comum, né, num aspecto mais amplo, acontecer esse tipo de problema com relação aos planos de saúde. Quando você Exatamente. contrata o plano de saúde, você tem uma série de credenciadas Uhum. ali, clínicas, hospital, tudo mais. E ao longo do contrato, eles descredenciam uma ou outra, né? Então, eles têm que dar um jeito de se virar e, desde que esteja a mesma qualidade, ele tem que continuar fornecendo o serviço, não tem jeito. Eu vi isso acontecer com o plano de É. saúde, que deixou de pagar o serviço não quis liberar os resultados, entraram com uma ação contra o plano de saúde entrou com uma ação contra o laboratório e o juiz mandou liberar e que a cobrança seguisse o fluxo normal de cobrança, ou seja, existe um rito para a cobrança. Você protesta, depois você processa, mas o que você não pode é prejudicar o paciente que, numa primeira análise, é o interessado de tudo isso e, teoricamente, cumpriu com suas obrigações. Então, eu já vi isso acontecer.
Claro, é muito complexo, né? Uma situação delicada. Essa Tá? é verdade. E uma outra situação é o seguinte: ainda falando de análises clínicas, né? Acontece, já vi alguns casos acontecer, eu queria ver o que vocês entendem dessa forma. O laboratório processou uma amostra hemolizada, assim, com hemólise moderada, né? E coloca na observação lá, amostra hemólise moderada. E tem uma nota garrafal falando que a hemólise pode alterar alguns analitos. Em esse especial era FAO e gama, né, os analitos. E sugeria nova coleta a critério médico. Beleza. O médico que recebeu esse exame analisar, ele, não sei por quê, não levou em consideração nem a observação e nem a nota médica. E o cliente, desconfiado do exame, repetiu em outro lugar no mesmo dia. E aí a amostra com uma outra característica, e deu normal. O que aconteceu? Esse cara voltou lá no médico e falando que o laboratório errou, tal, não sei o quê. Aí o médico entrou em contato com o laboratório explicou, falou, doutor, existe uma observação na nota falando que a hemólise interfere nesses analitos. Beleza. No final das contas, o paciente entrou com um processo contra o laboratório e ganhou, porque o juiz entendeu que o laboratório tem a obrigação de liberar o exame de forma correta. Mas, do ponto de vista legal, o laboratório fez. A interpretação clínica é do médico, não é do laboratório. O laboratório não dá diagnóstico, né? E existiu uma nota, mas o juiz que julgou o caso, ele não levou isso em consideração. E foi exatamente o doutor Benedito falou, que o laboratório ficou subsidiário desse problema, e ele acabou sendo processado, não o médico. Aí eu queria ouvir de vocês sobre esse entendimento. Eu acho que foi um erro do laboratório. E vou ser muito sincero, existe um documento interno que os laboratórios devem criar e seguir, que são os critérios de Uhum, rejeição de amostras, né? E existem critérios para aceitar as amostras e para efetuar as análises. E um dos critérios de rejeição de amostra é justamente a hemólise. E dependendo do grau, claro, um grau pequeno, muito pequeno de hemólise, para alguns exames não irá interferir, mas em boa parte deles, e principalmente no que diz respeito a exames enzimáticos e hepáticos, né, onde você faz medições enzimáticas, as amostras não podem ser processadas, hemolizadas do ponto de vista técnico, porque é sabido que elas irão alterar e isso pode sim, em determinado momento, confundir o diagnóstico médico. É claro que o médico também tinha obrigação de ler o que estava escrito lá e, na dúvida, entrar em contato com o laboratório para esclarecimento. Isso é verdade, mas eu entendo que a responsabilidade profissional de analisar a amostra, se ela tem condições de ser, se a amostra que foi recebida ou coletada, se ela tem condições de ser processadas, é uma análise técnica profissional de quem está no laboratório. Então, eu, particularmente, nos setores técnicos onde isso era um aviso importante, existia esse aviso afixado em locais visíveis para que amostras hemolizadas não fossem processadas, porque dá trabalho, sim, principalmente em hospitais, e você trabalha uhum, com outro tipo de paciente, que são animais também, mas em crianças isso é muito comum. E aí o pessoal da enfermagem não quer coletar de novo, mas o risco de sim, liberação de resultado inadequado é muito grande. Por isso, eu não aconselho laboratórios a liberarem resultados de amostras hemolizadas, inclusive altera a glicose também. Então, não aconselho de forma alguma, a não ser que o kit preveja essa possibilidade. Caso contrário, é um risco. sim. Tá bom. Boa. Então, do ponto de vista jurídico, o juiz certamente, isso é certeza, 100% de certeza. Ele não fundamentou a decisão dele da cabeça dele. Nesse tipo de processo, causas de É diferente. toxicologia, problemas relacionados a esses exames, ele designa um perito judicial farmacêutico para auxiliar nessas questões. E provavelmente, né, o protocolo do laudo, né, foi mais ou menos no sentido que o Dr. Marcos acabou de falar. Né? E daí ele consegue justificar de quem é a culpa. Né?
Tá. Bom, estamos com o tempo assim, bem apertado e temos um espaço para mais uma pergunta. E essa pergunta vai ser do nosso presidente emérito, doutor Lauro Moreto. O Opa, professor Lauro abre a pergunta dele assim: Caro Marcos Machado, parabéns pela excelente apresentação. Gostaria que faça algumas explicações sobre. Aí ele coloca o item 1. O paciente pode delegar integralmente ao profissional de saúde para usar o que ele considera necessário? Essa é a primeira pergunta. Acho que você pode responder essa, depois eu faço a outra, Marcos. eu entendo que o paciente pode delegar, se ele não tiver em condições de responder e fizer isso por escrito, ele pode delegar. Eu só não sei o que o doutor Benedito avalia, mas eu só queria dizer que não existe legalizado no Brasil a eutanásia. Então, essa questão, inclusive, eu vi sendo discutida recentemente, de que o Estatuto daria esse direito, eu entendo que não. Mas eu vou pedir também que o doutor Benedito se manifeste, porque ele é, evidentemente, profissional da área, mas nos tratamentos e no seu acompanhamento, eu entendo que ele pode delegar desde que ele tenha realmente consciência e esteja esclarecido de que isso é a sua vontade de fato. Benedito, O auxílio e a instigação ao suicídio ainda é crime. Está previsto no Código Penal, né? E com relação à delegação na integralidade do que o paciente eventualmente vai usar, né? Eu sempre aconselho, no âmbito hospitalar, constar essa informação no prontuário, e no âmbito do serviço farmacêutico, né? No livrinho lá de serviços farmacêuticos. Olha, paciente, assim, 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 documentar isso, né? Porque verbalmente só não tem muita força. Vai que ao longo da caminhada clínica do paciente ele vem a óbito, quem vai provar que ele falou aquilo, né? Então, documente, documente, documente. Ok. Bom, e a segunda pergunta que o professor Lauro fez foi: como tratar um indigente ou acidentado que está inconsciente? Quem assume? gente. Pois é, essa situação está colocada na pauta do dia dos atendimentos de urgência e emergência, onde os médicos têm se debatido um pouco com isso, mas se não houver nenhuma sinalização e nada que diga respeito àquele paciente, ele vai ter que ser tratado de acordo com a conduta mais adequada profissional, não só médica, mas profissional e ética, e de acordo também com a política de atendimento do serviço de saúde, dentro do atendimento profissional. Se não há quem responda, a responsabilidade é dos profissionais de saúde. Então, Benedito, Na falta nessa problemática, o Estatuto do Direito do Paciente ele tem que ser substituído por algum outro diploma legal, né? Primeiro ponto, né? Qual seria ele? Aquele que deve ser a Constituição Federal de todo profissional de saúde, que é o quê? O seu código de ética, né? certo, Seguindo o código de ética, seguindo os protocolos dos guidelines, né, do Ministério da Saúde, né, aí não terá tantos problemas. O paciente não exprimiu à vontade, mas tem o protocolo do Ministério da Saúde, está aqui no meu exato. código de ética que eu fiz isso, isso e isso vai suprimir e substituir a questão do estatuto, sim, sem problema. Maravilha, pessoal. Bom, eu quero encerrar a atividade de hoje agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de maneira especial ao doutor Marcos Machado, que trouxe as contribuições relevantes com o nosso tema, ao doutor Benedito pela contribuição, foi de grande avalia, e novamente eu agradeço em nome da nossa academia a todos os ouvintes e presentes. Eu aproveito para informar que na próxima segunda-feira, dia 13 de agosto, teremos o 8º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas, Fronteiras das Ciências Farmacêuticas e o Combate à Resistência aos Antimicrobianos. O link e informações está sendo compartilhado nesse momento no nosso chat. Você pode obter mais informações direto no site da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e fazer sua inscrição para esse excelente simpósio. Então, estamos encerrando nesse momento a nossa transmissão. Eu desejo um grande abraço a todos e até a próxima atividade. Muito obrigado, Dr. Kleber. Benedito, muito obrigado. Eu, Obrigado, Marcos.
Obrigado, Benedito. Obrigado a todos.